Muito bem, então vamos compartilhar a palavra do Senhor. Estamos falando sobre a igreja pós-pandemia e os resultados e as vitórias da igreja. Ninguém repara que eu estou com uma toalhinha rosa, não? É em homenagem à minha esposa. Na verdade, a homenagem é dela mesmo, ela que me prestou. Mas, como diz a Tawane, eu sou um homem onde a masculinidade não é frágil, né? Sem masculinidade frágil. Sem masculinidade frágil. Então, eu não tenho problema de usar uma toalhinha rosa escrito mãe. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos 8. Atos 8. Estamos falando sobre a igreja pós-pandemia e algumas coisas a gente precisa entender que caíram por terra depois desse período de pandemia. Algumas coisas caíram por terra. Por exemplo, as pessoas acreditavam que algumas igrejas acreditavam e pregavam que crente não fica doente, e viram nessa pandemia crentes não só ficando doentes, como morrendo. Algumas igrejas acreditavam que somente nos templos era possível se cultuar a Deus, somente nos templos era possível a igreja funcionar como igreja, e acreditavam que o templo era a igreja. Isso aqui não é a igreja, irmãos. Isso aqui é apenas um local onde a igreja se reúne, né? Este é um local onde a igreja se reúne. Claro que sofre algumas adaptações, mas a igreja somos nós. A igreja sou eu e você. E quando nós nos reunimos, nós viramos igreja. A Bíblia diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. E nós entendemos que essa é a menor partícula de uma igreja. Assim como para você ter água, você precisa ter... para você ter a menor partícula da água, de qualquer substância, se chama molécula. E para você ter uma molécula de água, é fundamental, é necessário que você tenha 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E aí você tem água. Você tem que ter 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Juntou esses 2 com 1, pronto, você tem água. É a menor partícula. Assim também, para ter igreja, é necessário você ter 2 ou 3 partículas de H minúsculo. Partículas de homem. Você precisa ter 2 ou 3 pessoas. E você precisa ter o D maiúsculo, que é a presença do Deus Todo-Poderoso. Aí você tem igreja. Então, 2 ou 3 átomos de homem ser humano, e uma partícula de Deus. E aí você tem igreja. É a menor partícula de uma igreja. Então, se houver 2 ou 3 pessoas, isso é uma célula, né? A menor partícula de uma igreja é uma célula, onde há pessoas, onde nós podemos comungar uns com os outros, onde podemos admoestar, edificar, consolar, exortar uns aos outros. Então, podendo ter isso, você tem ali igreja. Aí fala assim: pastor, então eu tenho igreja porque eu e a minha esposa sozinhos já somos uma igreja. Não, você e a sua esposa sozinhos, vocês são uma pessoa. Então não conta. E a Bíblia diz: 2 ou 3. Aí não, bom, então tem meu filho, então a gente já passou a ser 2 pessoas. Aí nesse caso ele já entra o 3. O 3 está dizendo que é para ter uma pessoa de fora da família, porque senão a coisa não funciona. Então isso é importante. Você ter 2 ou 3 pessoas distintas, diferentes. Ali você forma igreja. Bom, todos acharam o texto? Atos 8 diz assim: e Saulo, olha o Saulo aí, Saulo que também é Paulo, né? E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão.
Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Somente alegria. Deus e Pai, estamos atentos à Tua voz nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco. Precisamos, carecemos, dependemos, ó Deus, de ouvir os Teus ensinos, de ouvir a Tua palavra. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, nós queremos Te ouvir nessa noite. Prepara o coração dos Teus filhos para receber a palavra, que sejam corações de terra boa, onde a boa semente seja plantada e possa germinar e produzir, ó Deus, uma linda árvore para a glória do Teu nome. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, há quem diga que para uma igreja despertar para a pregação do Evangelho, para cumprir o ID de Jesus, para fazer a obra de Jesus, é simples: prenda o pastor. A igreja primitiva, acontecia muito isso com a igreja primitiva. Quando a igreja sofria uma perseguição e os pastores eram capturados, a igreja rapidamente saía para a pregação do Evangelho. Nós vimos aqui que houve na ocasião em Jerusalém uma grande perseguição contra a igreja. Interessante que a igreja cresceu muito depois que Jesus foi assunto aos céus. Jesus pregou para a grande multidão, mas ele tinha não tantos discípulos. Alguns pensam que Jesus tinha 12 discípulos só. Não, Jesus não tinha apenas 12 discípulos, Jesus tinha mais discípulos. Tanto que há uma passagem que Jesus enviou os 70 discípulos de casa em casa, de 2 em 2, para que eles fossem nas cidades abençoar as cidades. Então Jesus tinha mais discípulos do que 12, mas ele não tinha aquela multidão de discípulos. Aquelas 5.000 pessoas que ele alimentou não eram discípulos, eram multidão, era o povo que ouvia falar que ali tinha bênção e iam para lá para ser abençoados, iam para lá para ouvir ou para receber um milagre, ou enfim, iam para acompanhar a história do profeta que estava lá, o profeta Jesus. Mas Jesus tinha alguns discípulos que o seguiam, que o acompanhavam, que estavam junto com ele em todo o tempo. Esses discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus, esses discípulos permaneceram unidos num lugar chamado cenáculo, e eles permaneceram ali em oração, enquanto em Jerusalém estava todo aquele tumulto após a morte de Jesus, estava aquela apreensão, as autoridades buscando, querendo saber onde estavam os outros seguidores de Jesus, o que ia acontecer, eles iam continuar anunciando Jesus, eles não iam continuar. Então estava aquela apreensão, e eles então se reuniam silenciosamente no cenáculo e oravam ali. E num dia eles estavam orando, no dia de Pentecostes, eles se reuniram e estavam ali orando, e de repente a Bíblia diz que veio um vento impetuoso, tomou aquele lugar, encheu aquela casa, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a ver labaredas de fogo sobre a cabeça das pessoas. Alguns viam as labaredas de fogo, outros não viam, mas ouviam o som de um vento que encheu a casa. E eles começaram a falar em outras línguas, em línguas diferentes, em línguas estranhas para eles, porque eles todos ali eram judeus, moradores da Judéia, moradores de Jerusalém. E de repente eles começam a ouvir as pessoas falando em outras línguas. E eles se reuniam, como eu disse, silenciosamente para orar.
no cenáculo. E de repente começou um alarido, começou um grito, uma gritaria, né? Aí as pessoas perguntam assim, meu Deus, os crentes, não sei por que os crentes gritam tanto. É problema de genética, irmão. A gente era filho dos pentecostais lá do cenáculo. Eles começaram a gritar. O que aconteceu? Chamou a atenção da cidade inteira, os gritos que eles estavam dando. E eles gritavam, e aí a cidade veio toda para lá, se reuniu e começaram a ver que eles estavam falando maravilhas de Deus. Eles não estavam falando coisas aleatórias. Eles perceberam que eles estavam falando maravilhas de Deus, falando, glorificando e exaltando a Deus. Só que cada um no idioma diferente. E ali naquela época, como eu disse, era a festa do Pentecoste. Pastor, o que era a festa do Pentecoste? A festa do Pentecoste era 50 dias após a Páscoa. Era o início das festas da colheita. Era o início, era a festa que marcava o início da colheita. Né? Na Páscoa, eles plantavam era o surgimento das primeiras mudas. Na segunda-feira, era chamada Festa das Primícias. Na Páscoa, domingo. E um dia depois da Páscoa, era chamada Festa das Primícias. Eram as primeiras mudas que surgiam. Passava 50 dias e vinha então a festa da colheita, a colheita do trigo. Era 50 dias, começava a festa da colheita. Então estava assim, ó. Para você ter uma ideia, festa agrícola, né? Vamos lá. Uma festa agrícola muito famosa. Oktoberfest. Né? Oktoberfest é uma festa que acontece no Rio Grande do Sul, que é a festa, tem a festa da uva, festa do tomate, né? Sempre quando vai fazer a colheita, os agricultores fazem uma grande festa. Isso é tradicional, vem desde aquela época. E a festa de Pentecoste era a festa que marcava isso. 50, por que Pentecoste? Porque era 50 dias após a Páscoa. Então tinha muita gente de vários lugares do mundo, mas todos judeus. Por quê? Porque era uma festa, entre tudo isso, era também uma festa religiosa. Então havia muitos judeus ali. E esses judeus eram judeus de fala, que falavam outros idiomas. E eles estavam escutando os judeus que moravam ali, falando na língua deles. E eles ficaram admirados, eles falaram assim, não são todos esses varões galileus? Não são todos eles hebreus daqui? Como eles estão falando das maravilhas de Deus no nosso idioma? Como é que pode? Ele falando em egípcio, o outro falando em árabe, o outro falando em armênio, o outro falando turco, o outro, cada um falando numa língua diferente, e eles ficaram maravilhados com aquilo. E aí Pedro se levanta na autoridade do Espírito Santo, começa a pregar. É lógico que aqueles homens iam se converter, porque eles nunca tinham visto aquilo. Pessoas simples, pessoas comuns, de repente começavam a falar em outras línguas. Imagina, o Espírito Santo vem sobre nós aqui, e a gente de repente começa a falar mandarim, a gente começa a falar russo, a gente começa a falar alemão, começa a falar holandês, enfim, idiomas que não são comuns, né? Talvez alguém fale assim, pastor, eu ia falar inglês, oh my God, oh, it is beautiful. Não, mas aí não vale, inglês não vale. É língua estranha. O inglês já não é mais estranho para nós. Né? Então, nós tínhamos um irmão que falava, lembra dele? O irmão lava, ele falava inglês. Sim. Falava, oh my God, e era professor de inglês. Aí eu pensei, irmão, não vale como língua estranha. Ele, mas é língua. Eu falei, não, mas não, o inglês não vale. O irmão não dá aula de inglês? Como é que pode? Não pode. É língua estranha mesmo. E aí o que acontece? O que aconteceu? Ali a igreja cresceu muito, foram 3 mil conversões numa pregação. Pedro pregou, irmão, olha, Jesus falou que nós faremos coisa maior do que ele. Eu estou esperando fazer algo maior que Pedro, mas está difícil. 3 mil conversões com uma pregação, sem microfone, só na caixa torácica. E Pedro começou a falar e tal, e aí o povo veio, se converteu. Aí você pensa o quê? Que aquele povo se converteu e foi embora? Não haveria mudança de vida.
de só entregar a vida para Jesus e ir embora. Elas precisavam ser ensinadas. Os discípulos de Jesus passaram 3 anos e meio comendo, almoçando com Jesus, jantando com Jesus, dormindo com Jesus, acordando com Jesus, apanhando com Jesus, que de vez em quando eles apanhavam. 3 anos e meio andando lado a lado com Jesus. E agora, esses que se convertiram e iam embora assim? Não, eles tinham que ser acompanhados, eles tinham que ser cuidados. E o que acontece? Havia 125 pessoas no cenáculo. Essas 125 pessoas ficaram responsáveis por cuidar desses 3.000 convertidos e ensinar as verdades para eles. Bom, esses homens eram todos de fora, mas aqueles outros eram todos dali. Então o que eles fizeram? Levaram para as suas casas. E eles começaram a ensinar, cada um nas suas casas, começaram a ensinar as verdades sobre Jesus. Aqueles 125 discípulos começaram a ensinar as verdades de Jesus para aquelas 3.000 que se converteram. E aí o que aconteceu? O evangelho começou a fervilhar, o negócio ficou quente, irmãos. Só nesse início aí já começou a gerar até confusão, porque diz a Bíblia que as viúvas, né, as viúvas de fala grega, as viúvas que não eram moradoras dali, estavam reclamando na divisão da cesta básica, que é a cesta básica, estou falando de maneira que você possa entender, né? Que era na divisão do alimento, na divisão da cesta básica, que elas falavam assim: a gente está ficando sem cesta básica, só as viúvas hebreias que estão ganhando cesta básica. E reclamaram com os apóstolos. Os apóstolos falaram assim: só que é muita coisa para a gente resolver, a gente não tem como resolver isso. Então vamos levantar diáconos e, diáconos, vocês vão cuidar disso. Vocês vão cuidar para que não haja esse tipo de separação. Tem que dar assistência para todo mundo, é muita gente. A nossa igreja tinha 125 pessoas, nós pulamos para 3.000. Proporção boa, né? Proporção boa. Já pensou se Deus faz um negócio desse com a gente? Misericórdia. Misericórdia. Aí os apóstolos, e eram 12 apóstolos. E eram 12 apóstolos, não era um pastor só não. Eram 12 apóstolos. Eles falaram assim: não dá para a gente dar. Vamos levantar os diáconos. Levantaram mais 7 diáconos. Diáconos, vocês são para cuidar da mesa. Nós vamos nos dedicar à pregação da palavra e tal. Isso é o que eles achavam. Às vezes tem gente que fala assim: pastor faz plano, depois muda tudo. O que o pastor fala não acontece. Irmãos, a gente faz plano. O nosso trabalho é fazer plano. Agora, se vai dar certo ou não, é Deus que sabe. E às vezes a gente faz plano e não dá certo não. E os apóstolos fizeram plano e não deu certo não. Não deu certo mesmo. Aí eles falaram: vocês vão servir a mesa e nós vamos ficar aqui. Só que o que aconteceu? Começou a haver perseguição na igreja de Jerusalém. E aí o que teve que acontecer? As pessoas tiveram que ser dispersas, espalharam. Diz o texto que nós lemos aqui: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Eles começaram a sair. Mas calma aí. Dispersaram para onde? E que legal. Jesus chamou. Lembra quando Jesus chamou? Ele falou assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Mas foi assim que a igreja cresceu. A igreja cresceu primeiro em Jerusalém. Depois eles não se espalharam. Jesus aproveitou o dia de Pentecostes, por quê? Porque no Pentecostes ia ter um monte de gente de tudo quanto é lugar. Ia estar todo mundo ali. Eles iam receber a salvação, iam receber a instrução e iam se espalhar. Só que o que aconteceu? O povo recebeu a instrução, recebeu a salvação e continuou. Todo mundo ali. Aí Deus falou: não está dando certo, não é isso que eu quero. Eu não quero 12 apóstolos. Para que eu quero 12 apóstolos juntos? 12 pastores dando cabeçada junto. Ele falou: não, vou deixar uma perseguiçãozinha vir. Então, uma coisa que caiu por terra nessa pandemia é achar que coisas ruins não acontecem com a igreja do Senhor Jesus.
que Deus não permite que coisas ruins aconteçam conosco. Coisas ruins acontecem conosco, sim. Fala para o irmão que está do seu lado assim, uma coisa ruim acontece com a gente, sim. Não é só de coisa boa, não. Ah, pastor, essa mensagem eu não quero, não. Eu quero a mensagem de quê? Nós nunca teremos coisa ruim. Nós nunca teremos problema. Nós sempre seremos curados de tudo. Nenhuma enfermidade vai nos tocar. Aleluia! Mas não é assim. Essa mensagem é legal, mas não é verdadeira. Eu não estaria sendo franco com você. Crente vai ter problema no casamento? Sim. Crente vai ter conflito? Sim. Crente vai ter problema de relacionamento pais e filhos? Sim. Crente vai ter problema com sogro, sogra, com nora, com genro? Sim. Vai ter problema com sobrinho problemático? Vai. Vai ter problema com álcool, drogas na família? Vai. Vai ter problema financeiro? Vai. Vai ter problema de enfermidade? Vai. Vai ter problema de depressão? Vai. Vai ter problema de suicídio? Vai. Vai ter conflito com o pastor? Vai. Vai ter problema dentro da igreja? Vai. Tudo isso vai. Tudo isso vai acontecer. Não pensa que não. Tudo isso vai acontecer. Pastor, então qual a diferença? A diferença é de como você vai enfrentar isso. Por exemplo, se há um vazamento, nós tivemos aí, né, o vazamento de Chernobyl, né, um vazamento de radiação, e bem um bom tempo depois, ainda se percebia ainda alguns pontos com um índice de radiação muito alto, muito elevado. Se alguém fosse lá sem nenhuma proteção, ele ia lá e olhava e falava assim, tranquilo, aqui tá legal, dá para morar de novo aqui. Mas se alguém entrasse junto com ele, fosse lá protegido, com uma roupa especial, os dois iam estar ali, um não ia estar assistindo nada, porque a radiação forte já passou. Claro que se a radiação for muito intensa, no início a pessoa já sente logo os primeiros sinais, um problema, né, intestinal, enjoo, tontura, mas se for fraquinha, ela nem percebe, ela está sendo contaminada e não percebe. Aí eu te pergunto, tem uma pessoa com a roupa e uma pessoa sem a roupa, quem vai estar confortável? Quem está sem a roupa. Quem está sem a roupa vai estar confortável. Aí, rapaz, você nessa roupa aí, essa roupa quente, você anda todo parecendo um robô, calor terrível, imagina um sol desse, você andando com aquela roupa, respirando, dentro daquela máscara, você não está confortável, mas você está protegido. Aí tem gente que prefere estar confortável e não protegido. Então é isso que eu quero dizer para você. Problemas vão vir para todo mundo, é a radiação. Os problemas da vida são as radiações, elas vão vir para todos. Uns vão enfrentar a radiação de modo confortável, só que depois ela vai sofrer os efeitos. É um câncer, são filhos que vão vir deformados e tal. Ou seja, problemas que vão gerar consequências muito drásticas na vida de cada pessoa. Agora, se você estiver protegido, revestido com a proteção do Espírito Santo, e é isso aí que faz a diferença, é isso aí que faz a diferença. A chuva vem para os justos e os justos. A chuva vai cair sobre todo mundo, mas o guarda-chuva é o Senhor. Então, se você estiver debaixo do guarda-chuva, você está protegido da chuva. E o outro terceiro guarda-chuva vai se molhar. Agora, a chuva virá, problemas virão. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai ter problemas. Você vai enfrentar situações. Você está casado? Você vai ter problema no casamento. Vai enfrentar situações, vai enfrentar momentos difíceis. Vai enfrentar crises. O problema é que lá no mundo, primeira crise, vamos separar, acabou. Não te amo mais. Nem briga pelo amor, nem tenta reconquistar, nem tenta reacender a chama, nem busca assim, calma aí, alguma coisa nos uniu. O que foi que nos uniu? Vamos buscar saber o que foi que nos uniu? E o que nos uniu é mais forte do que o que nos separa? As pessoas não se preocupam com isso. As pessoas não pensam nisso. Essa é a grande diferença entre aquele que tem a Cristo e o que não tem. As perseguições virão, os problemas virão, situações difíceis virão.
Você vai enfrentar crises, sim. Mas depende de como você vai estar revestido para enfrentar essas crises. E a igreja enfrentou a crise, enfrentou a perseguição deixada pelo próprio Deus, justamente para a igreja espalhar. E aí eles começaram a ir pela Judéia, Samaria. E o texto é interessante, que o texto diz que por onde eles iam, eles faziam o quê? Eles pregavam, eles anunciavam o Evangelho. Irmãos, o negócio ficou frenético. Aí diz que teve um tal de Filipe. Os que foram dispersos, versículo 4, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava Cristo. Quando as multidões ouviram Filipe e viram os sinais que ele fazia, deu unânime atenção. Todo mundo parava para ouvir as pregações de Filipe. Quem é Filipe, pastor? Se a gente ler lá no versículo 6, no capítulo 6, a gente vai ver que Filipe foi um dos diáconos que foram separados para quê mesmo? Os diáconos foram separados para quê? Para servir a mesa. Ó, vocês vão cuidar da divisão dos alimentos aí, vocês vão servir a mesa. Aí os apóstolos, nós vamos pregar o Evangelho. O coração do homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. Vocês são diáconos, foram feitos para servir a mesa. Deus mandou a perseguição à igreja, o que aconteceu com o diácono? Virou pregador na hora. Filipe foi promovido a evangelista. Começou a pregar o Evangelho. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você diga assim, eu não sou diácono, eu não sou obreiro, eu não sou presbítero, sou pastor, não sou nada. Irmão, Deus vai começar a sacudir a igreja, para que a igreja possa despertar, para que a igreja possa sair e começar a pregar o Evangelho, porque é isso que Deus quer. Deus está ansioso, sedento pelas vidas que estão se perdendo. Tem muita gente se perdendo, muitas pessoas estão se perdendo, e o desejo de Deus é resgatar e salvar essas pessoas. Irmãos, nós temos pouco tempo para a pregação do Evangelho. Temos pouco tempo para a pregação do Evangelho. Eu quero que vocês saibam o seguinte: já há uma vacina que está quase pronta para ser distribuída no mundo todo. E essa vacina não é para ser distribuída, não, é para ser imposta. E não é vacina de governo nenhum, não, é vacina do Bill Gates. Bill Gates criou a vacina e já falou, essa vacina é contra tudo que você pensar. Toda doença que você imaginar, ebola, febre amarela, dengue, essa vacina vai imunizar a população contra tudo. Ah, pastor, eu quero essa vacina, Essa vacina, ela tem que estar na corrente sanguínea. Interessante que tem um componente nessa vacina que deixa essa vacina luminosa. Deixa essa vacina luminosa. Inclusive a vacina já foi apelidada de luciferiana. Luciferiana, porque é uma vacina de luz, né? A palavra Lúcifer significa luz, né? Lucifer. Então, e ela vai ser identificada. As pessoas vão ter uma espécie de tatuagem. Todos que forem vacinados terão uma espécie de tatuagem e só poderão viajar para o exterior quem for vacinado. Então, irmão, se você quiser visitar quanto antes agora para um país lá fora, vai agora, porque ainda não tem vacina. Depois vai ficar difícil. Só quem receber a vacina. Pastor, você está querendo dizer o quê? Eu não estou querendo dizer nada, irmão. Estou falando que o Bill Gates já preparou uma vacina. Está na internet para quem quiser ver. E as pessoas só vão poder se matricular, trabalhar, votar, comprar, vender, se for vacinado. Se não for vacinado, não pode nem sair de casa. Obrigatório. O presidente da República já falou: no Brasil ninguém vai ser vacinado obrigado. Ninguém pode ser obrigado a ser vacinado. Mas ele é presidente por um tempo, depois ele deixa de ser. E aí entra outro. Então, ele falou: ninguém pode ser obrigado a ser vacinado. Mas a imposição mundial é essa. É uma proposta mundial. Então a gente tem pouco tempo, nós temos que anunciar Jesus. Temos que anunciar Jesus.
E o cerco está apertando. A igreja está sendo perseguida. Nós estamos vendo perseguição agora. Uma das PLs com maior repercussão foi uma criada pelo deputado filho do R.R. Soares, né? O deputado filho do R.R. Soares, que lançou uma proposta de lei que isenta a igreja de pagamento de dívidas com a Previdência, né? É lógico que para nós aqui foi difícil. As entradas da igreja caíram muito durante a pandemia, porque nós não tínhamos culto. Então nós dependíamos das pessoas fazendo transferência bancária. Muita gente nem tinha aplicativo do banco no celular, não tinha nada, e as pessoas não podiam ir no banco para fazer o depósito, enfim. Nós passamos dificuldade, mas graças a Deus a nossa despesa aqui é uma despesa pequena. Então, 2 ou 3 irmãos que foram fiéis nos seus dízimos, nós conseguimos manter a estrutura da nossa igreja. Mas uma igreja enorme, com muitos, milhares de funcionários, igrejas com centenas, milhares de pastores, que vivem, a família do pastor depende das entradas da igreja, e a igreja não podia fazer culto. E como que ia ser? Então, claro que houve uma proposta, agora é a hora da bancada evangélica se movimentar, e houve uma proposta para que não só as igrejas, não. É interessante que eles colocam bem claro que a proposta foi do filho do pastor tal, mas não é só para a igreja, é para todos os segmentos religiosos. Então a igreja católica, para centro espírita, todos. A proposta é de isenção. Aí eles vêm e jogam todo o empresariado contra as igrejas, porque os empresários dizem, se nós temos que pagar, por que a igreja não tem que pagar? Só que o empresário vive de lucro, a igreja vive de ofertas. A igreja sobrevive de ofertas. Se alguém ofertar, amém. Se não ofertar, amém também. A igreja não faz propaganda, você não tem, é diferente. E não há uma instituição no mundo que recupere mais pessoas do que a igreja. Não há no mundo uma instituição que recupere mais pessoas do que a igreja. A quantidade de pessoas que largaram as drogas, a quantidade de pessoas que largaram o álcool, a quantidade de pessoas que largaram o tabaco, estão todos dentro da igreja. Essa é a missão da igreja, tem sido até hoje a missão da igreja. E o diabo não está nada satisfeito com isso. Então está chegando o momento da igreja voltar a ser perseguida. Isso significa que está chegando o momento da igreja voltar a pregar o evangelho. E o que tem acontecido com a igreja? A igreja tem centralizado as suas forças nos seus pastores, centralizado a sua ação apenas nos templos. O que o diabo fez? Bom, vamos anular os pastores e fechar os templos. Acabou a igreja. Tem um monte de igreja por aí, irmãos, que está assim, para trazer os membros de volta, porque tinha muitos membros, mas os membros todos desconexos. Pessoas dispersas, pessoas que não tinham vínculo, né? Nós mantivemos aqui, nós temos o nosso grupo do WhatsApp, a gente estava sempre alimentando a igreja, uma palavra, um alimentando o outro, trazendo alguma coisa, a gente estava sempre em comunhão, sempre conversando, sempre se falando, mas nem toda igreja tinha isso. Tem igreja que as ovelhas não viram mais seus pastores, o pastor não viu mais as ovelhas, o pastor não sabe onde as ovelhas moram, e o pastor agora está esperando a ovelha voltar. Se voltar, se não entrou em depressão, se não acabou o casamento. Irmãos, a quantidade de casamentos que acabaram durante a pandemia é uma coisa fora de série. A quantidade de casais que se separaram, que divorciaram por conta da pandemia, não por conta da pandemia, mas nesse período de pandemia. Por quê? Porque casais já vinham com problemas. Muitos casais já vinham com problemas. Na pandemia, o que aconteceu? Não podia ir para lugar nenhum. O casal era obrigado a ficar junto 24 horas por dia. Se eles não aguentavam ficar 3, 4 horas de uma noite, até pegar o sono, juntos, sem brigar, imagina 24 horas por dia, um olhando para a cara do outro, falando assim, e aí? Netflix, só temos uma televisão, eu quero ver. Eu quero ver. Pega a faca, eu vou te matar.
Você vai matar não que eu vou te matar primeiro. E aí fica um esperando o outro dormir assim. Aí vai dormir, pai. Não. O Flamengo tá acordado ainda. E a mulher também, ali, ó. Com a faca assim. Mãe, que faca é essa? Vou cortar cebola. Se vier, essa faca ali. E casais assim, em pé de guerra. Dentro desse período da pandemia. Por quê? Não foi a pandemia que gerou isso. Casais que já viram um problema. Só que ficaram ali dentro de casa, a pressão só aumenta. Só aumenta. Irmãos, se casais que não estão em crise acabaram aumentando, até tendo alguns, tendo até um pouquinho mais de atrito, porque, querendo ou não, irmãos, 24 horas por dia, às vezes tem um marido que, assim, não coopera muito, né? Dentro de casa, né? Ajuda a lavar no banheiro. Não. Pô, você só fica na frente da televisão, me ajuda. Né? Se é aquele marido excelente que vai lá, prepara um almoço, prepara um pratinho especial, marido excelente, marido, sabe? Não lava o banheiro, mas faz uma comida que é uma coisa assim extraordinária. Né, amor? Você conhece alguns maridos assim? Então, entendeu? Aí ainda vai. Mas se o cara não lava o banheiro, não passa uma roupa, não passa uma vassoura no chão, não cozinha, não ajuda em nada, e passou a quarentena inteira sentadão no sofá lá, na poltrona do papai, só com o controle na mão. E, né, até porque ele já estava estressado porque não tinha futebol. Que o que desestressa marido é assistir futebol. Não tem futebol, aí ele já está estressado. Aí a mulher também ficou estressada, por quê? Porque não tinha mais novela, teve que reprisar as novelas. Aí você, essa novela eu já assisti, meu Deus. Aí os dois estressados. Irmão, é divórcio, tá certo. Foi por isso que aumentou o índice de divórcio. Não tinha futebol, não tinha novela. A novela desestressa a mulher, o futebol desestressa o homem. Acabou. Tinha dois estressados junto ali. Ainda junto as crianças, ainda para estressar mais ainda. As crianças sem escola. E... o marido não está bem. Estou acostumado com isso não, rapaz. Estou acostumado com isso não. Está entendendo? Aí é a hora da igreja despertar. É a hora da igreja se levantar. É a hora de nós fazermos mais do que... Porque Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E quando eu olho aqui para Filipe ganhando uma cidade inteira. Uma cidade inteira. A Bíblia não fala dos apóstolos ganhando cidades inteiras. A Bíblia fala que os apóstolos fizeram sinais e prodígios. Sim. Mas não diz que eles ganharam a cidade inteira. Aí fala de um diácono. Diácono Filipe. Diácono Filipe começou a pregar e ganhando uma cidade inteira, unânime, o povo lá, e o povo, meu Deus, Filipe. Eu quero dizer uma coisa para você. A gente exalta muito os homens do passado. Talvez você exalte muito o seu pastor. Talvez você exalte muito os outros pastores que já passaram. Bispo Roberto, John Wesley, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, Finney, Moody. Mas sabia que nós podemos fazer coisas maiores do que eles fizeram? Você sabia que nós podemos fazer? Jesus disse, vocês farão coisas maiores que eu fiz. Se nós podemos fazer coisas maiores que Jesus, nós podemos fazer coisas maiores que esses homens. Só temos que estar na posição. Só temos que ser dispersos por aí. Só temos que ter um empurrãozinho do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo nos empurra, quando o Espírito Santo te impulsiona, irmãos, chegou a hora da nossa igreja sair dessas quatro paredes. Chegou a hora da nossa igreja fazer jus ao seu nome. Ministério ou Novo Viver. Igreja em células. Chegou a hora de nós reabrirmos nossas células. Chegou a hora de nós irmos para o campo. Chegou a hora de nós aumentarmos os pontos da pregação do Evangelho. Hoje nós temos um ponto de pregação do Evangelho aqui. Glória a Deus, aleluia. Pregamos o Evangelho aqui no domingo. Maravilha. E temos um ponto de pregação na internet. Glória a Deus. Só que isso é muito pouco. Temos um ponto de pregação. Nós temos uma célula funcionando. Você não sabia, né? Mas nós temos uma célula funcionando.
Casal abençoado, maravilhoso que está aqui. Olha, pastor, a gente pode fazer célula? Pode. O pessoal está pedindo, pastor. Pode. Vai lá. Vai fazendo a célula. Eu falei, eu tenho projeto para essa célula. Mas por enquanto, vai lá e faz o que vocês estão acostumados a fazer. E estão fazendo. Mas chegou a hora, Deus está requerendo mais da gente. Deus está requerendo que a gente abra, não uma, não duas, não 10, 20. Que Deus possa restaurar aquilo que tivemos. 27 células dentro do Jardim Bambu. 27 células. Nós vamos começar a abrir. Nós vamos começar a abrir células mães. E essas células vão dar origem a outras células. E vai ser algo muito lindo. Sabe por quê? Porque nós vamos ver Deus agindo. Nós estávamos na casa da Fatinha na sexta-feira. E ela estava lembrando de como que Deus usava ela na célula que ela tinha. Ela tinha uma célula só de mulheres. Só de mulheres. O marido dela não era evangélico. E ela tinha uma célula que funcionava na casa dela. Ela fala assim, pastor, difícil isso. Muito difícil. Sabe que hora funcionava a célula dela? Quando o marido dela saía para trabalhar. É, pastor, que horas? 7 horas da manhã. Segunda-feira. Você acha que funciona uma célula 7 horas da manhã de uma segunda-feira? Quem é que vai na casa de uma outra irmã participar de célula 7 horas da manhã de uma segunda-feira? Quem? 37 mulheres. 37 mulheres. Iam para lá, levavam seus filhos na escola, deixavam os filhos na escola e ia correndo para a casa da Fatinha. E chegava lá, a unção de Deus descia, o mover de Deus, o sobrenatural de Deus acontecendo. Deus chacoalhava aquele povo lá. Rosana era de lá? Era daquela célula, né, Rosana? 7 horas da manhã, aí. A célula dela, irmãos, era para duplicar. A célula dela não duplicou, a célula dela triplicou. Da célula dela saíram mais 2 células ou 3 células. E as células começaram a produzir. Por quê? Porque farão obras maiores ainda. E essa semana passada nós ouvimos aqui testemunho de pessoas contando as coisas que Deus fez na célula dela, que eu e Rosa nem sabíamos. Porque o pastor não precisa saber de tudo. O pastor não precisa saber de tudo. Existem coisas que vão acontecer, irmãos, que vai ser mistério entre você e Deus. Você e Deus. Está na hora da gente despertar. Está na hora da gente entender que Deus tem um compromisso. Deus tem compromisso com a sua igreja. Sim, Deus tem compromisso com a sua igreja. Mas Deus tem principalmente um compromisso com você. Compromisso de usar você, de falar através de você. Então que você venha despertar e entender o projeto de Deus para a sua vida. Amém, queridos? A igreja talvez precisa ser perseguida para que os crentes possam despertar para o chamado que tem. Deus vai te tirar da tua zona de conforto. Deus vai te tirar do local estável que você está. Talvez você esteja bem estável, dizendo assim, não, estou aqui, estou bem. E Deus fala assim, eu quero mais. Eu quero realizar mais na tua vida. Eu quero fazer mais através de você. Eu quero levantar você como coluna. Eu quero estabelecer você. Eu quero realizar um marco nesse bairro através da tua vida. Eu quero transformar o teu caráter. Eu quero moldar você. Eu quero trabalhar você. E eu quero fazer de você um instrumento nas minhas mãos. E que nós possamos dizer apenas este aqui, Senhor. Faz de mim como tu queres. E se Deus fizer de nós o que Ele quer, você nem pensa, você nem imagina, pastor, eu nem imagino, nem sei o que Deus pode querer. Talvez esteja um dia você aqui na frente, pregando, não para esse grupo de pessoas aqui, mas para um grupo muito maior. E aí você fala assim, meu Deus, no dia que o pastor Antônio falou isso, ele estava com não mais do que 30 pessoas na frente dele. E hoje eu estou na minha frente aqui com 300. Hoje na minha frente tem 3.000. Hoje na minha frente tem 30.000.
Pastor, que isso? 30 mil pessoas? Eu não duvido de Deus. Eu não duvido que Deus possa nos usar para ganhar o bairro inteiro de Jardim Bambu e adjacência e ainda ganhar outros bairros aqui do lado. E começar a vir gente de longe para falar assim, o que está acontecendo naquele bairro lá? Eu quero saber o que está acontecendo. Se tem gente saindo de toda parte do mundo para ir em Santarém para saber o que está acontecendo lá, uma igreja com 70 mil membros em Santarém, você nem sabia que essa cidade existia? Eu, pelo menos, eu não sabia. Eu falei, como é que pode ter uma igreja com 70 mil membros? Eu falei, como assim? Qual o tamanho da cidade? A cidade tem 120 mil membros. 70 mil é de uma igreja. E o pastor Eibe falou assim, e nós queremos ganhar mais. Mas, Senhor, nós não queremos 100% não. Me dê 90% da cidade. Aí o pessoal, por que você pede 90%? Ele falou, porque tem que deixar os outros 10% para as outras igrejas também ganharem. As outras igrejas também. Eu estou pedindo a Deus 90%. E as outras 10% dividido entre as outras igrejas. A cidade inteira ganha para Jesus. É isso que eles querem. Você sabe o que é o prefeito da cidade chamar o pastor e falar assim, pastor, quando o senhor for proclamar um jejum na sua igreja, nos avisa para a gente poder avisar a junta comercial, para avisar todos os comerciantes para não matar boi nessa época. Porque o pastor proclamou um jejum para a igreja e a venda de carne caiu absurdamente. E as carnes ficaram lá, tiveram que ser congeladas e não ficaram boas, porque o pastor marcou um jejum de Daniel, 21 dias a igreja sem comer carne. 21 dias a igreja comendo só legumes. A igreja, 70 mil pessoas numa cidade de 20 mil que pararam de comprar carne. O prefeito foi lá, pastor, quando o senhor for fazer isso, nos avisa. Sabe o que aconteceu? As programações da igreja agora fazem parte da agenda da cidade. Na igreja de Santarém. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Não crio utopia na minha cabeça para que a nossa igreja seja assim, não. Mas eu sei que a nossa igreja pode muito mais do que nós estamos fazendo. Eu sei que a nossa igreja pode muito mais, porque o mesmo Espírito que opera lá é o Espírito que está aqui nessa noite. Que pode tocar na sua vida, que pode mudar você. Que pode mudar você, que nessa hora está dizendo assim, será que eu sou escolhido para isso? Será que Deus me chamou para isso? Será que isso que o pastor está falando tem a ver com a minha vida? E eu digo assim, tem a ver sim. Você não está aqui por acaso. Aleluia. Se você está aqui foi porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para falar isso. Então agora ouça isso e saiba que Deus tem um plano para a tua vida. Aleluia. E a tua vida nunca mais será a mesma. Amém. Para a glória de Jesus. Amém?